De todas as 10 dicas que eu vou dar para vocês no vídeo de hoje, para mim a mais interessante, a mais importante é a número 8. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar para vocês 10 dicas de estudo. As 10 melhores dicas de estudo que eu conheço. Sem enrolação, primeira dica. Leia e se recorde quando você estiver estudando. Como que eu faço isso? Vou pegar um livro qualquer aqui, ó, esse aqui, ó. Suponha que eu esteja estudando esse livro, Cérebro que se Transforma. Não vou falar sobre o livro, não é o objetivo. Aí aqui, depois de ler, sei lá, umas 2 páginas, de ler uma ideia completa, o autor está falando sobre a neuroplasticidade cerebral. Então eu acabei de ler sobre a neuroplasticidade cerebral, li um tópico, um capítulo inteiro ou uma ideia completa. O que eu faço? Fecho o livro, coloco em algum lugar e vou tentar explicar, recordar ativamente o que significa neuroplasticidade cerebral. Então, fecho o livro e vou buscar na minha memória. O que é isso que eu acabei de ler? Eu consigo explicar qual que é o conceito de neuroplasticidade cerebral? Eu consigo dar um exemplo de como isso é útil, como isso pode ser aplicado de alguma forma? Então, esse processo, esse esforço mental para você recordar aquilo que você acabou de ler, te ajuda demais a guardar o que você está lendo, está estudando, tá bom? Essa é a primeira dica, então. Leia e se recorde. Faça recordação ativa. Já tem um vídeo no canal explicando como essa recordação ativa pode ser feita. Vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Então, a primeira dica é essa. Leia e se recorde. A dica número 2 é teste o seu conhecimento. Faça teste sempre que você puder. Estou estudando um determinado assunto. Então, acabou de estudar? Faça um teste, faça uma avaliação sobre aquele assunto para você ver se realmente você entendeu bem, para não acontecer o famoso branco na hora da prova. Ah, estava achando que sabia muito, fui fazer a prova e deu branco. Deu branco significa muitas vezes que você não sabia, você se iludiu que sabia. Para evitar que isso aconteça, faça testes, teste o seu conhecimento o tempo inteiro. Essa é a dica número 2. A dica número 3, as dicas número 3 e número 4 servem mais para quem está estudando física, matemática, alguma matéria que você resolve problemas. Então a dica 3 é a seguinte: resolva os problemas entendendo perfeitamente todos os passos. Não faça algo acochambrado. Ah, eu entendi mais ou menos essa derivada, essa integral que apareceu aqui, eu não sei direito por que ela apareceu, sei como resolver, sei chegar na resposta final, mas não entendi direito o que eu fiz. Não faça isso. Entenda claramente todos os passos. Se possível, escreva o que está passando na sua cabeça. Por exemplo, quero determinar a trajetória desse objeto que foi jogado com uma determinada velocidade inicial. Para determinar a trajetória do objeto, vou usar a segunda lei de Newton e continuo escrevendo. Porque nesse processo de escrever, nesse esforço mental que você faz para escrever, você vai guardar muito melhor aquilo que você está estudando. Então escreva com clareza e sem deixar nada debaixo dos panos, sem jogar sujeira para debaixo do tapete, tá bom? Escreva os passos claramente e entenda tudo o que você está fazendo. Não faça de bobo e, isso aqui eu entendi mais ou menos, mas eu vou finalizar porque deu a resposta do livro. Não façam isso. Essa é a dica número 3. A dica número 4 é resolva os problemas de forma organizada. Porque para organizar as ideias, para escrever de forma organizada, você tem que compreender melhor o que você está fazendo. E quando você olha a sua escrita, você percebe se está entendendo com clareza aquilo que você está escrevendo. Então, resolva de forma organizada. O esforço mental necessário para organizar as ideias, para você ser capaz de escrever com clareza, te ajuda a compreender melhor os conceitos e a perceber também quando você não compreendeu. Se você não consegue se expressar com clareza sobre algo que você estudou, isso é um sinal muito forte que você não entendeu direito aquilo que você pode estar achando que compreendeu. Então, resolva problemas de forma organizada. Nesse processo de organizar as ideias, você vai acabar aprendendo muito mais. Estude assuntos diferentes de forma alternada. Alterne as disciplinas que você vai estar estudando.
Isso tem uma analogia interessante que você pode fazer quando você está malhando, então comparando os estudos com a malhação. Por exemplo, se você na segunda-feira malha peito e tríceps, na terça-feira você pode malhar, por exemplo, perna e na quarta-feira costas e bíceps. De forma parecida, não estude, por exemplo, segunda-feira eu estudo só cálculo 1. Não é uma boa ideia. É bem mais interessante você estudar, estou chutando valores, tá? 1 hora de cálculo 1 na segunda, 1 hora de inglês e 1 hora de, por exemplo, física 1. Na terça você estuda outra coisa, estuda física 2 e biologia celular. Na quarta você volta e estuda cálculo e física 1 de novo. Esse espaçamento te ajuda a aprender melhor. Então não estude muito tempo seguido uma determinada matéria. Não estude de jeito nenhum por 3 horas seguidas cálculo 1. Não, alterne. E de preferência, alterne conteúdos diferentes. Por exemplo, cálculo e física são parecidos. Cálculo 1 e física 1 tem relação, né? São matérias que exigem desenvolvimento matemático. Então estuda cálculo 1, depois estuda alguma coisa completamente diferente. Estuda inglês. Depois você volta e estuda física 1. Depois você volta e estuda, sei lá, outra matéria que não tem a ver com cálculos. Leia um pouco de história, leia um pouco de literatura. Então, quando você alterna dessa forma, fica muito mais agradável para o seu cérebro. Então, alterne os assuntos que você está estudando. Não estude cálculo 1 durante um dia inteiro, 5 horas seguidas, 6 horas seguidas, ou 3 horas seguidas. Não faz sentido, não funciona bem e, pior ainda, é desagradável. Antes de falar sobre a dica 6, por favor, se inscreva no canal, deem like ou dislike no vídeo e vamos lá. A dica 6 é: faça pausas. Não estude 6 horas seguidas, isso é muito ruim, é muito desagradável. É bem mais interessante você estudar um pouquinho por dia. E também se você está estudando, por exemplo, estudou matemática por 1 hora, depois estudou história por mais 1 hora, estudou francês por 1 hora, faça uma pausa e alterne tarefas. Para de estudar um pouco e vai caminhar, vai malhar, vai passear com seu cachorro. Porque quando você faz isso, você tira a sua mente do modo focado, que é um modo totalmente concentrado, e coloca sua mente no modo difuso. Muitas vezes, isso deve ter acontecido com vocês algumas vezes, eu aposto que sim. Você está frustrado com algum problema de matemática que você não consegue resolver, você está agarrado e você não consegue ter ideias para resolver aquele problema. Aí você desiste e vai caminhar. No momento que você caminha, você começa a ter ideias, sua mente entra no modo difuso e você tem a ideia de como resolver aquele problema. Você volta para casa e consegue resolver. Tenha em mente que a sua mente, o seu cérebro está trabalhando o tempo inteiro. Só que quando você está concentrado, ele está no modo concentrado. Quando você para de se concentrar, seu cérebro trabalha ainda no modo difuso. E muitas vezes o modo difuso te ajuda a fugir daqueles caminhos que você não consegue pensar em outros. Você tenta resolver 300 vezes o exercício da mesma forma e dá errado. Aí você vai dar uma caminhada para relaxar, vai malhar, escutar música, tocar um instrumento musical e aí do nada surge uma ideia de como resolver aquele problema. Já aconteceu isso com vocês? Deixe nos comentários, por favor, tá bom? Essa é a dica 6 então. Façam pausas. A dica número 7 é: use explicações e analogias simples. Sempre que você tiver com dificuldade para entender um determinado conceito, pense em como você poderia explicar esse conceito para uma criança de 10 anos. Se você conseguir explicar algo complicado de uma forma simples, isso significa que você realmente compreendeu aquilo. E é interessante você tentar fazer analogias de algo que você está aprendendo agora com algo que você já conhece. Por exemplo, se você está estudando corrente elétrica, é interessante fazer uma analogia entre a corrente de elétrons com o fluxo de água que passa através de uma mangueira. Fluxo de água você consegue enxergar com clareza, então é algo que você já conhece e você relaciona com o fluxo de elétrons, que é algo mais abstrato. Então tente fazer analogias sempre. Se possível, escreva, porque você compreende melhor, você cria estruturas neurais mais fortes associadas àquilo que você está estudando. Escreva de forma organizada e com clareza. Se possível, com palavras simples para você realmente demonstrar que entendeu aquilo. Se você usa jargão, você diz, isso é muito complexo, é um forte sinal que na verdade você não entendeu
o que você deveria ter entendido. A dica número 8 é: concentre-se por 25 minutos. Você vai tentar fazer várias sessões durante o seu dia de 25 minutos, de concentração total. Desligue seu smartphone, desligue computador, desligue tudo que pode tirar sua atenção durante esses 25 minutos. E coloque um alarme para despertar assim que terminar esse tempo de 25 minutos. Se quiserem mais detalhes, eu falo para vocês sobre esse método que é conhecido como método Pomodoro. Tem um livro só sobre isso e posso explicar para vocês com todos os detalhes. Mas hoje a dica é mais rápida. Então, se concentre por 25 minutos, concentração total. Depois, se dê um descanso. O descanso também é obrigatório. Nesse descanso, vai tocar violão por 10 ou 15 minutos, vai lavar a louça, vai fazer alguma coisa, fazer qualquer coisa que seja agradável para você por 10 ou 15 minutos. Depois você volta e faz outra sessão de 25 minutos totalmente concentrado no que você tem que estudar. Depois o intervalo de novo e assim por diante. Você vai conseguir fazer várias dessas sessões de 25 minutos de uma forma muito mais concentrada do que você conseguiria se fizesse um estudo contínuo. Estudar continuamente é muito desagradável, tá bom? Então testem, façam sessões de 25 minutos com intervalos. Nesses intervalos vocês não podem estudar, faça qualquer coisa que você quiser, cuidado com as redes sociais, porque você pode ficar entre 10 e 15 minutos por intervalo, mas faça algo que seja agradável ou necessário para você. Claro que eu dei o exemplo de lavar a louça, que geralmente não é agradável, mas é extremamente necessário, né? Então, 25 minutos de forma completamente concentrada, 15 minutos de descanso, depois mais 25 minutos e assim por diante. Essa é a regra número 8. Concentre-se por 25 minutos. A dica número 9 é: comece o seu dia pelo que é mais difícil, o que é mentalmente mais desgastante. Porque quando você acorda, sua mente está descansada, se você dormiu bem, que é extremamente importante também. Então comece fazendo aquilo que é mais difícil. Estude primeiro o assunto que você acha mais difícil. Eu costumo estudar os assuntos que eu acho que são mais complicados de manhã. De tarde eu estudo algo mais simples e de noite mais simples ainda, porque geralmente à noite eu já estou com a mente esgotada. Então eu aproveito a manhã para estudar os assuntos que eu acho que são mais complicados. Façam isso que eu aposto que vai servir muito bem para vocês também. Comece o seu dia estudando aquilo que é mais difícil, mais complexo, que você tem mais dificuldade para aprender. E a 10ª dica, que eu não poderia deixar de falar sobre isso de jeito nenhum, é: durma bem. Porque o cansaço prolongado, a fadiga prolongada, ela faz com que toxinas se acumulem no seu cérebro e atrapalhem as conexões neurais, que obviamente fazem com que você tenha mais dificuldade para pensar bem e para pensar rápido, tá bom? Então levem a sério, durmam bem, varar a noite estudando é terrível, não é nada eficaz. Então essas foram as 10 dicas de hoje, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like ou dislike no vídeo e deixar nos comentários. Vocês têm mais alguma dica sobre como estudar bem? Como vocês estudam? Deixe nos comentários, por favor, tá bom? Obrigado, gente. Até o próximo e tchau.